Olá, senhoras e senhores, mais uma vez para o estudo da lição de adolescentes, continuando com o roteiro Tim, e o tema, o título dessa semana é Cativante e muito mais. Nós vamos ver de quem a lição está falando. Estamos numa sequência aí, né? E agora nós entramos num ponto interessante da lição aqui, que vai falar sobre relacionamentos, sobre casamento, fidelidade com Deus, fé, confiança e entrega. Eu quero convidar você para orar comigo agora, para nós iniciarmos este estudo. Pai querido e amado, nós queremos entregar agora o nosso coração em Tuas mãos, nosso entendimento, tudo que somos, tudo que temos, para que o Senhor entre e transforme, e acima de tudo e além de tudo, faça em nós morada, transforme esse coração, transforme esse entendimento, e que o Senhor reine pleno e absoluto em nossa vida, e que possamos ser obedientes ao Senhor, confiando sempre naquilo que o Senhor tem para nós, e não naquilo que imaginamos ser o melhor para nós. Dá-nos sabedoria para tal, esvazia-nos de nós e enche-nos do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos para o ponto de contato. Lógico, vamos falar então o verso principal. Nós falamos o título da lição, agora vamos falar o verso principal, que está lá em Gênesis 24, 19, e ele nos diz assim, ó, depois que ele deu de beber, disse, tirarei água para os seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Quem disse isso e para quem disse isso? Em que contexto? Vamos entrar dentro. Entrar dentro é ótimo, né? Vamos entrar na lição, vamos entrar no contexto, vamos entrar na história para entendermos essa fascinante história da Bíblia que fala sobre Isaac e Rebeca. Pronto, falei. Vamos lá. A lição começa dizendo o seguinte, que Abraão, ele se perguntava como Deus poderia cumprir sua promessa para torná-lo uma grande nação. Afinal de contas, Isaac ainda era solteiro, né? Sara havia morrido e Abraão tinha 140 anos. Aí vem de novo a interrogação na mente de Abraão. Mas Abraão já tinha entendido como ele deveria proceder diante de Deus. E Abraão agora toma uma atitude. Ele chama o seu servo Eliezer, e faz com que ele jure, né, faça um juramento ali e prometa que ele vai buscar uma esposa para o seu filho Isaque, né? Aonde que ele deveria buscar essa esposa? Lá na casa de seus pais. Por quê? Porque ali, né, na cidade onde ele morava, entre os cananeus, não havia alguém que tivesse o conhecimento do Deus de Israel e que tivesse princípios que ele admirava, que Deus desejava, para que ele pudesse então fazer com que seu filho Isaque, que naturalmente, né, ele compreendeu dessa forma, e o próprio Deus permitiu que ele compreendesse dessa forma, era o sucessor dele na questão da promessa de Deus, um cumprimento da promessa de Deus ali para que o seu povo fosse uma nação muito numerosa e que também servisse a Deus. Então, para isso, existiam vários requisitos que Deus havia exigido, né, e colocado ali para que Abraão não desviasse, não saísse do projeto de Deus para aquela nação. Então, Eliezer, ele tomou uma caravana consigo, uns camelos, os seus funcionários, presentes, e foi à cidade de Naor, onde encontrou uma mulher muito cativante, daí o título cativante e muito mais. O muito mais é de fato muito mais mesmo. E nós vamos ver isso no decorrer da lição. Rebeca ofereceu água para Eliezer, água para os seus servos, água para os seus camelos. Uau, Eliezer ficou encantado e nós vamos entender também por que esse encantamento de Eliezer. Esse muito mais, né, que fez toda a diferença. Por que o muito mais? Mudou sua vida sem mencionar a história do mundo. Ela se tornou a matriarca do povo de Deus, né? Ela desfrutou de uma grande aventura com Deus e nenhuma geração desde então esqueceu seu nome. De fato, né? Rebeca e Isaac são figuras, eu diria que num contexto de humanidade, né, eternas, e também num contexto celestial, porque Deus foi quem escolheu um para o outro e o outro para o um. Por quê? Porque ela fez o que era esperado e muito mais, né?
é aquele servo que não faz só o que o seu senhor manda, mas vai além, faz muito mais pelo seu senhor, fazendo com que as coisas, né, das quais ele tem sob seu cuidado, né, que não são dele, são do seu senhor, prosperem e cresçam como se fossem suas, mesmo não o sendo. Ok? Roteiro original. Domingo. No domingo nós vamos estudar, né, sobre, nós vamos ler um pouco, né, da Bíblia, ver o contexto bíblico e depois fazer uma exploração desse contexto que nós vamos ler aqui em Gênesis. O Gênesis, ele fica dentro do capítulo, essa lição, né, fica dentro do Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler do 1 até o 67, mas assim, de maneira salpicada, alguns versículos dentro deste leque grande aí, né, do versículo 1 até o 67. Quando Deus arranja um casamento, ele sempre acerta. Você tem dúvida disso? Não, eu também não tenho dúvida disso. O problema é que às vezes nós escolhemos os nossos destinos, ou o nosso destino, não permitindo que Deus faça as escolhas por nós. Agora preste atenção. Somos ou não somos tolos? Porque se eu conheço e creio num Deus que é infinito e conhece infinitamente mais do que tudo, que eu já conheci, que eu conheço e que conhecerei, por que não pedir a Ele que me dê que me dê a escolha correta, que deixe com que eu veja a escolha correta e que abra mão das minhas escolhas e que lance mão das escolhas dele para mim? Então eu acho que nós estamos errando aí em não consultar a Deus. É claro que você pode dizer para mim assim, mas eu consulto a Deus, eu oro a Deus, eu peço a Deus a iluminação do Espírito Santo para que eu possa fazer as melhores escolhas, e é de fato isso que temos que fazer. Agora preste atenção. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo as coisas a Deus, já dizendo para Deus quais são as coisas que nós queremos. Não é deixar Deus escolher. Isso é querer um aval de Deus para as nossas escolhas. Deus não dá aval nenhum para aquilo que ele não concorda. Ok? Vamos lá então. Gênesis 24, vou ler agora do versículo 1 até o versículo 4. Está aqui. Vamos lá. E era Abraão já adiantado e já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que Abraão possuía. Eliezer, vem cá, põe agora a sua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo nome do Senhor Deus, o Deus dos céus, o Deus da terra, para que não tomarás para meu filho uma mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Esse juramento, a mão embaixo da coxa, a coxa ali significa autoridade. É por isso que Jesus aparece lá no Apocalipse com escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A coxa já é um sinônimo de autoridade, e na coxa dele havia um título, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui o Eliezer, ele vem e coloca a mão sobre a coxa, debaixo da coxa de seu senhor, ou seja, numa atitude de submissão, reconhecendo a autoridade de Abraão, e Abraão então faz jurar pelo Deus dos céus e da terra, que ele não deixaria Isaac se casar com uma das filhas dos cananeus, porque os cananeus eram idólatras, e Abraão não queria a idolatria dentro do povo de Deus, estava coberto de razão, até porque Deus não abençoaria um povo dessa forma, e disse que abençoaria o povo que viesse de Abraão. Então havia um cuidado aí para separar as coisas. Bom, aqui, versículo 4, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir minha mulher a essa terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra da onde saíste? Eliezer se preocupou e falou assim, peraí, calma aí, eu não posso obrigá-la a vir comigo, não posso tomá-la à força, correto? Pois é, e se ela não quiser vir comigo, o que eu faço? Levo Isaque até ela? Olha a orientação de Abraão agora. Só um segundinho, deixa eu ver aqui. Não é nem para ler isso aqui, mas eu vou ler. Eu achei legal. Vamos ler isso aqui então. Vamos lá. E aí então Abraão disse assim: não, você não vai deixar o meu filho voltar
para aquela terra. Abraão estava preocupado, porque talvez Isaac pudesse fazer escolhas conforme o seu coração e não conforme o coração de Deus. Então Deus traria até ele essa escolhida. E Isaac não iria buscar esta escolhida ou a escolhida dele mesmo para que confundisse então os planos de Deus e frustrasse assim, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Versículo 10, e o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam sob sua mão. Eliezer cuidava de tudo, ele como José lá no Egito. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Versículo 12 agora. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Eliezer ficou muito preocupado com a responsabilidade que ele tinha. Não era só um casamento arranjado para Isaac, mas era a matriarca do plano de Deus para tornar de Abraão uma grande nação. Então não era uma coisa simples, não era uma pequena tarefa, era uma enorme responsabilidade. Eliezer então sentiu o peso dessa responsabilidade. Quando ele chegou no local, ele colocou seus joelhos em terra e clamou ao Deus de Abraão, ao Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, ele falou. Faze beneficência ao meu senhor Abraão. Não pediu para ele não, porque era para Abraão que ele estava fazendo. Versículo agora 13. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Tinha muitas meninas que estavam ali buscando água naquele momento. Eliezer olhou e falou assim, agora eu estou confuso. Quem dessas será a escolhida? Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber a seus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência ao meu Senhor. Gente, até nisso aqui, ó, eu fico, sabe, assustado, assombrado, porque Eliezer tinha uma preocupação em atender ao seu Senhor e não a ele mesmo. Podia falar assim, Senhor, presta atenção, eu estou aqui em apuros, porque se eu não fizer o que o meu senhor Abraão mandou, eu estou lascado. Falou nada disso. Falou, Senhor, por favor, me usa para atender o pedido do meu senhor Abraão, atender ao pedido do meu senhor Isaque. Por favor, é por causa deles, não é por causa de mim. Veja, que atitude altruísta, que atitude fantástica que Eliezer teve. Ok, então ele colocou dessa forma. A Bíblia fala o seguinte, ó, versículo 15, isso é espetacular. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, o Eliezer estava orando ainda, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre os seus ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem nenhum havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Agora, veja só, essa parte é interessante. Ó. Então o servo correu, Eliezer, correu ao encontro dela e disse, peço-te, por favor, deixe-me beber um pouco da água que está no seu cântaro. Ela olhou para ele com os olhos cativantes, com benevolência, e disse assim, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre sua mão e deu-lhe de beber, e acabando ela de lhe dar de beber, disse, era o que Eliezer esperava dizer, ele pediu a Deus isso, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Eliezer ficou assombrado. E a Bíblia fala assim, apressou-se, despesou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez para tirar a água do poço e tirou para todos os camelos. Meus amigos, que espetáculo! Que espetáculo! Deus ouviu a oração de Eliezer. Quando ela estava fazendo isso, Eliezer, versículo 26, inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua bondade de meu senhor. Quanto a mim,
O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Espetacular, não é? Gente, Deus é Deus. Deus não se engana, Deus não mente, Deus é Deus. Nós é que às vezes não confiamos em Deus, na maioria delas, nós não confiamos em Deus. Mas quando confiamos, Deus se mostra para nós como de fato Ele quer que nós o vejamos. Um Deus poderoso, benevolente, um Deus que cumpre suas promessas. Nós estamos estudando isso desde o Gênesis lá, né? Vamos lá então, versículo 61, depois do 67. E Rebeca se levantou com as moças, subiram sobre seus camelos e seguiram o homem e tomou aquele servo, a Rebeca, e partiram. 67. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e a tomou Rebeca, né? A tomou e foi-lhe por mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Alguns pontos me chamam a atenção aqui. Rebeca não hesitou, foi imediatamente. Se você ler o contexto todo, os pais pediram que ela ficasse 10 dias ali com ela, mas Rebeca mesmo disse, não, se é do Senhor essa proposta, então irei. Agora, chamou suas moças, entraram, né, foram para a caravana ali, montaram nos camelos e partiram. E interessante aqui, que a lição não pede para ler nessa parte aqui, mas eu vou ler, né, que, ora, Isaac, versículo 62, deixa eu ver, 62. Isaac vinha de onde se vem do poço de Ber-Lahai, porque habitava na terra do sul. Isaac saía, preste atenção nisso, Isaac estava saindo ao campo para orar à tarde. Levantando os olhos, olhou e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac e desceu do camelo e foi lá no Eliezer perguntar ao Eliezer quem era o rapaz. E disse o servo, este que você está vendo é o meu senhor, Isaac. Ela então cobriu seu rosto com o véu. E o servo contou tudo o que estava acontecendo para Isaac. Isaac não teve dúvida, até porque Rebeca lhe foi receptiva. Ela também queria ser sua esposa. Se uniram os dois, ou seja, ela conheceu a Isaac, Isaac conheceu, tiveram relação sexual. O casamento foi feito ali, né, de maneira muito até corrida na nossa mente aqui, né? Mas isso foi do plano de Deus. Agora uma coisa que coloca, né, o versículo faz questão, a Bíblia faz questão de apresentar aqui, e a amou. Muito legal. Isaac amou Rebeca, né, amou profundamente Rebeca. A lição de segunda-feira é o zoom, né? Nós vamos ampliar agora o verso principal. E eu sublinhei algumas partes aqui. Bom, voltando ao texto principal, que agora nos faz sentido, depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água para os seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esse é e muito mais. Não só deu a ele água, mas também o serviu. Também obedeceu, também veio com ele, também reconheceu que este propósito era de Deus, e Rebeca foi muito além daquilo que deveria ir. Você acredita que a oração de Eliezer, por alguém que revelasse essa qualidade foi estranha? Eu não acredito. Eu acho que a oração dele foi específica, porque ele tinha uma responsabilidade específica. Trazer uma mulher, uma esposa para o seu servo Isaac por Abraão, por pedido de Abraão. E sabe o que é interessante? Quando Eliezer, deixa eu voltar aqui no versículo acima aqui, quando Eliezer, ele fala com Abraão assim, mas e aí, se ela não vier, o que eu faço? Vamos trazer aqui para cima aqui o texto. Aqui. Tá. Ele fala, se a mulher não quiser vir... Deixa eu ver aqui. Não consigo encontrar aqui, pode estar em outro versículo, mas depois eu vou encontrar mas vou trazer o contexto. Abraão chega para ele e fala assim, olha, fique tranquilo, o anjo do Senhor vai à sua frente. Pode ficar tranquilo.
Sabendo disso, Eliezer então colocou para Deus: Senhor, eu preciso levar uma esposa para o meu servo Isaque por ordem do teu servo Abraão. E precisa ser da casa de meu senhor Abraão, não pode ser qualquer uma. E o anjo que estava com ele então, e ele sabia que havia um anjo com ele, Deus então providencia que essa mulher chegue para ele. É o pedido específico e também a resposta específica. Até porque as duas coisas se encontraram, tanto o pedido de Abraão quanto a vontade de Deus. Então, neste caso, quando o seu pedido se encontra com a vontade de Deus, então o milagre acontece. Fora isso, não há como acontecer uma resposta, um milagre. Ah, eu tenho orado a Deus e Deus não me responde. Deus responde sim, já disse não. Ou Deus responde sim, já disse espera. Ou Deus responde sim, vou providenciar agora, que foi o caso de Abraão. Mas muitas vezes nós não sabemos pedir. A Bíblia fala que nós não recebemos o que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar com os nossos próprios prazeres. Se só beneficia a nós a resposta que nós queremos, eu acho muito difícil que Deus vai atender a sua oração. Mas não sou eu Deus, só estou dizendo aquilo que eu tenho visto e conheço. Não conheço nada, mas enfim. Quando você orar hoje, essa é uma orientação que a própria lição está dizendo, o próprio autor está dizendo, ó, quando orar hoje, preste atenção nisso. Converse com Deus a respeito do que você espera do seu futuro cônjuge. Ok? Escreva essa oração, guarde-a dentro da sua Bíblia, para que você consiga encontrá-la quando for tomar decisões sobre o seu relacionamento. Você orou a Deus e pediu a Deus que Ele providenciasse uma mulher, uma esposa ou um esposo, um homem, para o seu futuro, para que permanecesse com você até a volta de Jesus. Então faça isso, coloque no lugar. Eu disse dentro da Bíblia porque eu acredito muito que você lê a Bíblia todos os dias e quando você abrir a Bíblia sempre, você vai entender que ali está uma oração dizendo, Senhor, escolha por mim, não me deixe escolher. A lição, foi até cômico na minha opinião isso aqui, né? Ela coloca aqui alguns atributos positivos e pede para circular só 3. Não consegui circular 3, infelizmente. Não sei também se um ser humano pode ter todas essas características positivas. Mas ela coloca aqui, olha, circule 3, né? E coloca bondade, honestidade, beleza, alegria, otimismo, altruísmo, coragem, humildade e confiança em Deus. Só tem um aqui que eu acho que, eu talvez eu não entendi mal, confiança em si mesmo. Eu acho que essa confiança em si mesmo não seria legal, porque aí estaria caindo para o lado do egoísmo. Mas eu também não acho ruim quando a pessoa tem um relacionamento íntimo com Deus tão profundo e ela confia em si mesmo, confia que ela mesma não vai se trair. Veja bem, pode ser um passo muito perigoso, mas não sei o que o autor quis colocar aqui, eu acho que eu não devo confiar em mim mesmo, porque a Bíblia fala assim que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, e ela faz a pergunta, quem pois o conhecerá, se não o Espírito de Deus? Eu não conheço o meu coração, mas fica a dica aí. Making off, nós vamos ler 3 dos posts que foram colocados aqui, dos pensamentos que foram colocados aqui, são curiosidades, e eu quero compartilhar com você nesse momento. Bom, o primeiro deles que eu quero compartilhar. Eliezer colocou a mão embaixo da coxa de Abraão para jurar que a esposa de Isaac não seria encontrada sobre os cananeus. A coxa representava a autoridade, então, pôr a mão embaixo da coxa da pessoa era uma forma respeitosa de prometer obediência a quem pedia o juramento. Então, aquilo que eu já coloquei, questão da autoridade, tudo mais, é uma curiosidade interessante. Outro post. Nessa história, apesar de a família solicitar um período de 10 dias, como eu também já mencionei, Rebeca se manifestou e preferiu começar a jornada imediatamente. Isso é obediência a Deus. O último postzinho. Mais uma prova de que ela era a moça certa. Assim como Abraão havia feito vários anos antes, ela estava disposta a partir pela fé. Sua fé foi recompensada. Legal isso. A Bíblia diz que Isaac a amou profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. A amou profundamente. Você vai ver que na história bíblica, embora os contextos circunvizinhos ali mostrassem a poligamia como uma, entre aspas, vantagem, Isaac preservou o seu casamento monogâmico,
Casou-se com Rebeca e com Rebeca ficou até as suas mortes, tanto a dele quanto a dela. Que tocante cena de bondade de Deus ao trazer essa mulher de tão longe para um casamento onde ela pudesse experimentar o amor. Que legal. E aí eu peguei uma curiosidade aqui que não está né, na lição aqui, mas eu busquei e eu acho que é interessante. Lembra que Isaac lá tinha uns 17 anos por aí, quando Abraão foi oferecido como sacrifício, mas aí o que aconteceu? Ele aceitou. Ele podia ter fugido, feito qualquer outra coisa, mas ele aceitou. Aqui Isaac tinha 40 anos e permitiu que seu pai escolhesse uma esposa para ele. Muito bom. Ele estava velho, não importa. Ele acreditava no relacionamento que Abraão, seu pai, tinha com Deus. Tinha provas disso. Deus havia provido um cordeiro lá no momento mais difícil de sua vida. Agora não daria uma esposa? Claro que daria. Extras. E agora nós vamos ler os textos bíblicos para hoje. Né? Efésios 5, 31 e 33, né? Desculpa, 31 a 33, que vai dizer assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, o paralelo que ele faz, né? Cristo e a igreja e o marido e a mulher. Assim também vocês, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Isso não é servidão. Isso não é submissão no que diz respeito a ter o marido como superior e obedecer tudo que ele manda, mas é reverenciar, ou seja, respeitar o marido. E a mulher também, e o homem também deve respeitar, é claro, a sua esposa. O outro texto está lá em Hebreus, no versículo 13, no capítulo 13, versículo 4. Diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, o seu leito sem mancha. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Seja digno de honra o matrimônio e o seu leito, a sua cama, o seu lar, o seu recôndito, sem mancha, a mancha da prostituição, do adultério. Último, Provérbios 18, 22. Ele nos diz assim: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O contrário também é verdade. Aquele que encontra um esposo acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Mas esse achar, irmãos, é achar de joelho no chão, encontrar de joelhos no chão. Porque aquele que busca ao Senhor, encontra ao Senhor e tudo mais que o Senhor tem para lhe dar. Inclusive um casamento feliz. Amém? Vamos lá. Visão panorâmica. E aqui a gente mergulha dentro da história através do espírito de profecia. Ellen White traz a gente para dentro da história e ela observa o sincero desejo de Eliezer em ser guiado por Deus na escolha de uma esposa para Isaac. Aquilo que eu já falei. A decisão era importante demais para uma escolha imprudente, por isso ele prostrou-se: Senhor, eu não tenho condições. Mostra-me quem é a esposa para o meu servo, para o meu senhor Isaac. E aí ele separa um texto aqui. Desculpe assim, a forma acelerada aqui, é porque o prazo é muito curto, tá bom? Vamos lá. Eliezer estava preocupado. Resultados importantes e de grandes consequências, não só para a casa de seu senhor, mas para as gerações futuras, dependiam da escolha que ele fizesse. Lembrando-se de que Deus enviara o seu anjo com ele, orou pedindo pela clara direção. Na família de seu senhor, ele estava acostumado a sempre agir com bondade e hospitalidade, e naquele momento pediu um ato de cortesia que indicasse a jovem que Deus tinha escolhido. Os escolhidos, página 95. Espetacular, né? Deus é Deus. Aqui o fechamento, né, o off, sexta-feira, fechamento. Qual deve ser, então, o seu parâmetro de julgamento para a escolha? O apóstolo Paulo disse, lá em Colossenses 3, 23, 24, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo ou servindo ao Senhor e não às
pessoas. Olha, isso é muito legal, viu? Quando você enxergar aquele que está dando ordens para você, enxergue que é para o Senhor que você está fazendo. Então faça o melhor, mesmo que o Senhor a quem você serve aqui na terra não seja uma pessoa que mereça o melhor. Faça o melhor, não para ele, mas para Deus. Você será recompensado. E se ele for uma pessoa bondosa, temente a Deus, também receberá recompensas por causa da sua forma de agir, ok? É o reflexo da vida, o eco da vida, né? Bom, aqui traz o além do estudo. É um texto, é um pensamento aqui, né? E a gente vai ler porque eu achei espetacular. Na cultura em que vivemos, pode parecer arbitrário um pai tomar a iniciativa para o casamento de seu filho. Mas este texto deve nos fazer refletir. Preste atenção, vamos extrair do que é bom para nós, até nessa cultura que nós vivemos toda mista e bagunçada. É muito comum encontrar jovens que acham que a escolha de um casamento, de um companheiro para a vida é uma questão pessoal, que diz respeito somente a ele ou a eles. Acham-se capazes de fazer a própria escolha sem a ajuda dos pais, que têm experiência da vida, né, de toda a vida. Alguns anos após o casamento, são bastante para mostrar a eles o seu erro, mas quando já é tarde demais. Eu não sei se é tarde demais, mas já é tarde e infelizmente as consequências vêm e não se pode tirar as consequências, ok? Deus não faz isso. Deus não retira as consequências, nos ajuda a passar por elas, mas não retira as consequências. David A. Simmons, deve ser isso aqui. O casamento é uma aventura, não um empreendimento. É uma aventura porque a gente não sabe, né, o que virá no dia seguinte, não é isso? Will Durant diz o seguinte: o amor que nós temos na juventude é superficial comparado com o amor que o homem velho tem por sua velha esposa. Espetacular isso aqui. Eu sublinho esse aqui como o meu pensamento. O amor que nós temos na juventude, a volúpia, a paixão, os desejos carnais, a vontade, principalmente essa tendência sexual, ok? É superficial, comparado com o amor que o velho homem tem por sua velha esposa. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Amém. Fique com Deus.